Olá, eu sou a Vera, trabalho no EJA Marista Vettorello e agora vou falar sobre o filme Mãe, do diretor Darren Aronofsky, e vou destacar alguns aspectos religiosos que esse filme deixa bem em evidência. O filme traz como protagonista Jennifer Lawrence, que faz o papel de mãe à casa, fazendo uma alusão à mãe natureza. Jeffrey Bardem, o poeta, que seria então o criador, Deus. Isso fica evidente no final do filme, quando a mulher lhe questiona sobre a sua pessoa e ele responde: Eu sou quem sou, como Deus a Moisés na sarça ardente. Os personagens no filme não têm nome. Mãe é um filme que requer muita atenção, pois ele é recheado de simbologia, de referências religiosas e cada um fará a sua própria interpretação. Para alguns teve significado, para outros nem tanto, pois é um filme bastante desafiador. E essa é uma das características de Aronofsky. O filme inicia então com o casal que vive numa casa no campo, afastado de tudo, vive em um clima de paz e silêncio. A jovem esposa, mãe Lawrence no caso, é uma dona de casa atenciosa, observadora, e ela passa o dia restaurando a casa, que foi incendiada no passado. E tem um fato no filme que acontece que enquanto ela pinta, ela chega bem próximo à parede e coloca as suas mãos. E ela sente que pulsa, né? Começa ali algum suspense. A parede, ela pulsa. O marido mais velho, Jeffrey Bardem, é o poeta, um poeta enigmático, em crise com a sua obra e tenta recuperar a inspiração. Os conflitos começam logo no início, quando a paz do casal é perturbada pela visita de um fã, alguém que vive pela palavra do poeta. Esse fã é o primeiro homem que chega então na casa e identificado aqui como Adão, interpretado por Ed Harris. Adão logo foi bem recebido e convidado a entrar e a passar a noite. Com isso, o poeta mostra a sua casa ao visitante e inclusive revela para Adão o seu sagrado escritório, vejo aqui como o paraíso, e mostra uma pedra, um cristal que ele tem todo o cuidado e não deixa que ninguém toque. Seria então o fruto proibido. Adão, no decorrer da noite, passa mal e aparece vomitando e expondo um corte em suas costelas. Eva é criada a partir das costelas de Adão para fazer-lhe companhia. Quem bate no dia seguinte na porta? Eva, representada aqui por Michelle Pfeiffer. Ela é bem recebida pelo poeta, no caso Deus, e logo ela entra na casa se sentindo muito segura, de forma evasiva. Ela vai entrando em todos os cômodos da casa e ela que introduz o marido Adão no escritório do poeta e lhe entrega, mexem naquele cristal do qual é quebrado e todo espedaçado no chão. Então, eu vejo aqui como o fruto do conhecimento do bem e do mal e da privação do paraíso. Mãe, por sua vez, se sente agoniada e abandonada, mas Deus não deixa de amar os seus hóspedes, mesmo eles quebrando aquele cristal, eles são expulsos do paraíso, né? Nessa história chegam os filhos, quem nada mais nada menos Caim e Abel, e eles brigam pelo amor do pai, por uma herança, como no Gênesis, um mata o outro, que se torna um errante e carrega uma marca na fronte, sinal do seu crime. O velório acontece na casa, o poeta permite que isso aconteça ali também. Mãe se sente cada vez mais agoniada com tantas pessoas que chegam na casa, e com o velório chegam muito mais. As pessoas vão invadindo de forma descontrolada e destruindo, quebrando, desobedecendo às ordens dela. A invasão daquelas pessoas e o desrespeito chegam ao ápice quando duas pessoas se sentam numa pia e ainda não firmada e fazem estourar o encanamento. As águas que jorram por todo lado representam o dilúvio e o fim de um ciclo. Depois de todo o caos,
vem a calmaria, vem o amor toma conta, e é nesse momento que a mãe engravida e a casa se recupera. E o poeta, Deus no caso, também finaliza o seu poema. Mas, quando o poema é publicado, pessoas de todos os lugares, como os magos do Oriente, que vêm presentear-lhe e homenagens e tal, e cada qual que lê e interpreta o poema do seu modo. E aí começa o trecho mais insano do filme. Uma legião de fãs se dirigem para a casa do poeta, cada vez chegando mais, e onde ali tudo estava calmo e harmonioso, tudo vira uma guerra. A idolatria, o fanatismo, a cegueira, tudo é destruído. As pessoas começam a depredar a casa, roubar, quebrar, em busca de algo do poeta, como um caçador de relíquias faz com o que pertencer a um santo. A mesma palavra que inspira e consola, ela provoca destruição, conflito, guerra e morte. A casa se torna um cenário de guerra, aludindo a todos os conflitos históricos do mundo. A figura da editora, aquela que administra a publicação da palavra do poeta, ela é a figura dos líderes religiosos que, no momento, exaltam a palavra e a sua inspiração, e em outro, matam. Uma analogia da destruição do universo pela humanidade, seja com guerras, seja pela exploração do meio ambiente, enfim, mãe, né, a casa, ela luta para sobreviver e dar à luz, no caso, se renovar. E em meio ao caos do mundo nasce Jesus, essa criança, e o silêncio impera. Tudo para. O poeta, ele consegue, né, pegar mãe, levar, tira as tábuas das quais ele prendeu, fechou o escritório, o paraíso, ele tira e coloca mãe lá dentro, onde essa dá a luz a essa criança e ela cuida e protege com todo o amor. E ali a gente vê a figura plena da mãe, tal qual Maria, com a criança no colo. Eis o filho da terra e do poeta, imagem do filho do homem e filho de Deus. O pai dá o filho aos fãs, atendendo ao desejo de tocá-lo, pois buscam para a vida. E eles o matam e em seguida comem sua carne, corpo e sangue de Cristo aqui representado. O caos é tão grande e o homem destrói tanto a casa, no caso, o mundo, né? Que a mãe natureza, ela dá o fim. Ela desce no porão, onde ali também estava tudo dominado já, e ela põe fogo. O filme é marcado pelo encontro e o desencontro entre o poeta e a mãe. Ela o acusa de ser egoísta, de querer ser apenas amado e de não amar. E ele, apesar de tudo, pede que a amada ainda se doe cada vez mais. A representação da mãe natureza, Deus, Jesus, Adão, Eva, Caim, Abel, os fanáticos, tudo retrata a história do mundo e das religiões. Consiste em perspectivas judaico-cristã, questões ecológicas, enfim, o cuidado que devemos ter com a terra. Sobretudo o filme Mãe, ele possui inúmeras possibilidades de interpretações. Esse foi o meu olhar sobre o filme. Te convido então a assistir o filme e também poder fazer a sua interpretação. Um abraço a todos e um bom filme.